pessoal, dando continuidade, vamos então resolver os exercícios da apostila de vocês, que é o volume 5. Esses exercícios, eles se encontram na página 26 e 27 da apostila. Aqui nós vamos trabalhar primeiro com transformações de unidades. É muito simples, apesar dessa transformação aqui de volumétrica não estar na apostila de vocês, eu coloquei aqui no slide, porque isso daqui eu faria no quadro. Eu iria fazer essas transformações no quadro. Então fica mais fácil a gente estabelecer uma relação de grandeza com essa tabela de transformação. O que o exercício fala? Efetue as transformações das unidades abaixo solicitadas, colocando as respostas em notação científica. Lembrando, isso é muito importante, quando eu represento um valor numérico em notação científica, esse número é formado por dois fatores. Um primeiro fator, ele é um número compreendido entre 1 e 10, e o segundo fator é uma potência de 10 associada a seu expoente. Se o número é muito maior que 1, o expoente é positivo. Se o número é muito menor que 1, esse expoente é negativo. Eu não vou ter a facilidade de fazer o cálculo aqui, eu vou colocar a resposta direto. Mas se vocês quiserem usar essa tabela de transformação depois para verificar os cálculos que serão colocados aqui, seria interessante. Então vamos lá, primeiro passo. Primeiro item, transformar 4 centímetros cúbicos em metro cúbico. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair de centímetro cúbico, que é aqui, e vou dividir por 1000 duas vezes até chegar em metro cúbico. O que é dividir por 1000? É multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então toda vez que eu divido por 1000, eu multiplico por 10 a menos 3. Toda vez que eu divido por 1000, eu multiplico por 10 a menos 3. Toda vez que eu multiplico por 1000, eu multiplico por 10 a terceira. Então, ó, estou passando de uma menor para uma maior. Quantas vezes eu vou dividir por 1000? Uma, duas. Então, se eu dividir por 1000 duas vezes, eu estou multiplicando por 10 a menos 6. Então, o resultado dessa transformação, ele é 4 vezes 10 a menos 6. Por que menos 6? Porque eu dividi por 1000 duas vezes. Beleza? Já está na notação científica, eu não preciso mexer. 770 centímetros cúbicos em metro cúbico. É a mesma coisa. Eu vou dividir por 1000 duas vezes, ou seja, eu vou multiplicar por 10 a menos 6. Porém, eu ia ficar com o resultado igual a 70 vezes 10 a menos 6, que não é notação científica. Então, para eu tirar o zero do 70, eu estou diminuindo esse número. 10 vezes, eu tenho que somar 1 no expoente. Então, o resultado disso fica igual a 7 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Metro cúbico em centímetro cúbico, ou seja, nós iremos aplicar o procedimento inverso. Nós vamos passar da maior para a menor. Então eu vou multiplicar por 1000 uma, duas vezes. Essa multiplicação por 1000 duas vezes me estabelece uma potência de base 10 e expoente 6. Então o resultado meu aqui é 6 vezes 10 a sexta. Mesma coisa aqui, eu achei meio desnecessário, mas só muda o número. Em vez de ser 6, passa a ser 2. A potência de base 10 e expoente 6 é a mesma. Olha lá. Bom, aí dentro das transformações que eu tenho aqui, das relações que foram dadas, eu posso transformar metro cúbico em litro, litro em centímetro cúbico e decímetro cúbico no que eu quiser. Só que eu tenho que respeitar. Eu só posso estabelecer relação de grandezas com grandezas que representam a mesma quantidade, a mesma relação. Eu não posso estabelecer relação de grandeza e transformar unidade de área em unidade de comprimento. Eu não estou respeitando a relação. Área com área, comprimento é com comprimento. Como um litro é capacidade, está relacionada ao volume, eu posso transformar metro cúbico que relaciona volume com litro, sem problema nenhum. E qual que é essa relação?
que em 1 metro cúbico eu tenho a capacidade de 1000 litros. Por que isso? Porque 1 decímetro cúbico é 1 litro. Tudo bem? Então, ó, quando eu transformo 5 litros em metro cúbico, eu estou passando da direita para a esquerda, ou seja, eu estabeleço uma regra de 3. Se 1 metro cúbico são 1000 litros, x metro cúbico dá 5 litros, então eu vou dividir por 1000. Ou seja, o resultado é 5 vezes 10 a menos 3. Mesma coisa aqui, meio desnecessário, mas troca o número. Vai dar 9 vezes 10 a menos 3. Bom, vamos estabelecer uma relação entre centímetro cúbico e litro. Observem que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. X litros, 12 centímetros cúbicos. Então basta dividir por 1000. Ia ficar 12 vezes 10 a menos 3. Como eu quero o resultado em notação científica, a resposta é 1,2 vezes 10 a menos 2. Mesmo esquema aqui, 150 centímetros cúbicos para litro. Vou dividir por 1000 de novo. Então o resultado disso fica 1,5 vezes 10 a menos 1. Por que 1,5 vezes 10 a menos 1? Podia ser 0,15, só que 0,15 não está dentro do sistema de notação científica, tá? 0,15 é um número menor que 1. Para eu ter um número de notação científica, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, por isso ficou 1,5 vezes 10 a menos 1. Decímetro cúbico em litro. Qual que é a relação? É direta, ó. É 1 para 1. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, 8 decímetros cúbicos são 8 litros. Assim como 12 decímetros cúbicos corresponde a 12 litros. Como ele quer a resposta em notação científica, 12 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 ao expoente 1. 7 litros para decímetro cúbico, a relação é direta, dá 7 decímetros cúbicos, e 5 também. Tudo bem, pessoal? Então essas são as respostas desses itens da questão 1. Espero que tenha sido bem visto. Qualquer dúvida, no positivo ON, vocês me mandam um e-mail que eu tiro a dúvida para vocês. O que eu estou mais tendo é tempo. Então vocês podem me mandar a pergunta que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, que dentro do meu tempo que eu estou tendo aqui, eu consigo responder. Bom, continuando. Ao considerarmos uma substância, qual o significado físico de uma massa específica de 3 gramas por centímetro cúbico e uma massa específica de 1.300 gramas por centímetros cúbicos. Bom, o que significa isso? Na questão, no item A, isso significa que uma massa de 3 gramas ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. E na item B, significa que uma massa de 1.300 quilogramas está ocupando um volume de 1 metro cúbico. Olha lá. Ó. Letra A, significa que uma massa de 3 gramas ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Letra B, significa que uma massa de 1.300 gramas ocupa um volume de 1 metro cúbico. Tudo bem, pessoal? Vou adiantando aqui, qualquer coisa é só pausar o vídeo, dá para pegar a resposta. Esse é bacana. Para saber quando um objeto afunda ou flutua em um líquido, você pode comparar a densidade do corpo com a densidade do líquido em que ele está colocado. Que é, neste caso, a água, cuja densidade, grifem isso, ó. A densidade da água, ela não vai variar, ela vai ser sempre de 1 grama por centímetro cúbico. É lógico, né, que se eu colocar qualquer outra coisa na água, eu vou mudar a densidade dela. Aqui nós estamos considerando numa média essa densidade, tá? Se a densidade do objeto for maior que 1 grama por centímetro cúbico, ele afunda. E se for menor, ele flutua.
Assim, preencha a tabela a seguir, efetuando os cálculos das densidades dos corpos. E na última coluna, anote sua conclusão. Bom, nós vamos ter um capítulo especial para isso. Esse lance do corpo flutuar ou afundar, que está relacionado a um empuxo. Semana que vem eu chego nisso. Tá? Bom, o que a gente tem que obter aqui é a razão entre a massa em gramas e o volume em centímetro cúbico. Beleza, já está todo mundo em grama, ó. Já está todo mundo em centímetro cúbico. Eu não vou precisar fazer mudança de unidade. Divido essa massa por esse volume, faço a comparação com a densidade da água. Essa comparação vai me dar a conclusão aqui se o corpo vai afundar ou flutuar. Então, na hora que eu divido 200 por 50, eu tenho uma densidade de 4 gramas por centímetro cúbico. Logo, ela é maior que a da água e afunda. No caso, eu dividir 350 por 700, eu vou ter 0,5. Essa densidade é menor que a densidade da água, então ele flutua. Na divisão de 650 por 200, nós teremos um resultado de 3,25, que é maior que a densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico, logo esse corpo irá afundar. E na hora que eu divido 60 por 100, eu tenho uma densidade de 0,6. Como essa densidade é menor que a densidade da água, esse corpo flutua. Tudo bem? Ó, bem tranquilo, bem fácil de fazer uma relação direta. Basta eu dividir a massa pelo volume e comparar com a densidade do líquido em questão, que no caso é a água. Se é maior, afunda. Se é menor, flutua. Tudo bem, pessoal? Exercício 4. Aliás, para os próximos exercícios. O texto a seguir refere-se às próximas atividades. Consulte a tabela de massa específica sempre que necessário. Bom, essa tabela de massa específica, pessoal, no conteúdo de vocês, ela está colocada na página... Deixa eu ver aqui. Ela está na página 25. Então, para eu não ter que ficar voltando vídeo toda hora, voltando slide toda hora, em todas as questões eu coloquei essa tabela, tá? Para a gente poder ter a comparação aqui direta no enunciado. Então, ó, consulte a tabela de massa específica sempre que necessário. Ainda sobre o tema afunda ou flutua, é bom saber que objetos maciços e homogêneos, feitos apenas por uma substância, têm valores para a densidade que coincide com a massa específica. Não tem parte oca da substância que os compõe. Por exemplo, a massa específica do ferro é de aproximadamente 7,6 gramas por centímetro cúbico. Assim, se objetos maciços forem fabricados apenas com essa substância, eles terão densidade de 7,6 gramas por centímetro cúbico. E se forem ocos, sua densidade será menor que a massa específica do material que são feitos. Porque eu tenho que considerar essa parte oca. Nunca o valor numérico da densidade de um corpo feito de uma substância poderá ser maior que o valor numérico da massa específica do material que o constitui. E quando determinado objeto for constituído por uma mistura, sua densidade deve ser medida levando em consideração as proporções de cada uma das substâncias da mistura. O que seriam essas proporções? O tanto de massa de cada tipo de substância que está envolvido associado ao volume que cada massa ocupa. Então, para eu calcular a densidade de uma mistura, eu tenho que levar em consideração a massa total das substâncias que o constituem e o volume total ocupado por esse corpo. Beleza? Nós vamos ver isso aqui. Então, ó, primeiro exercício, relacionando essa tabela, que é o exercício 4. Calcule a densidade relativa, lembrando que quando não se fala em relação a que substância, subentende-se que seja em relação à água.
Então, toda vez que eu for calcular a densidade relativa do cobre, por exemplo, se eu não estiver associando outra substância de comparação, a comparação é sempre feita com a densidade da água. Beleza? O primeiro exercício ele não está falando isso não, ele está estabelecendo uma relação entre duas substâncias. Olha lá, ele quer a densidade relativa da prata em relação à da glicerina e ele quer saber o que significa o resultado obtido. Bom, na nossa tabela aqui, nós temos que a densidade da prata é de 10,5 e a densidade da glicerina é de 1,2. Então, para eu obter a densidade da prata em relação à densidade da glicerina, eu vou dividir um pelo outro. Olha lá, ó, densidade da prata em relação à densidade da glicerina. A densidade da prata que é 10,5 pela densidade da glicerina que é 1,2. O resultado dá 8,75. O que significa isso? Isso significa que a prata é 8,75 vezes mais densa que a glicerina. Não vamos falar em pesado, hein? Vamos falar em densidade. Tá? Olha lá, ó, significa que a densidade da prata é 8,75 vezes maior que a densidade da glicerina. Letra B. Ele quer a densidade relativa do cobre. E o que significa o resultado obtido? Lembrando que ele não colocou uma outra unidade, uma outra grandeza na relação. Ele não fez uma comparação com outra grandeza. Então, neste caso, para eu obter a densidade relativa do cobre, eu vou relacionar essa densidade com a da água. Tá? Então, ó, a densidade relativa do cobre em relação à água, densidade do cobre 8,9, densidade da água 1. Então, na hora que eu divido 8,9 por 1, eu tenho o resultado igual a 8,9. O que significa o resultado obtido? Que a densidade do cobre é 8,9 vezes a densidade da água. Então, se eu pegar um pedaço de cobre maciço e colocar na água, ele vai afundar com certeza. Olha lá, ó, a densidade do cobre em relação da água é a densidade do cobre dividido pela densidade da água, que é 8,9 por 1, dá 8,9. Significa que a densidade do cobre é 8,9 vezes a densidade da água. Tudo bem, pessoal? Letra C. A densidade relativa do ouro. Não foi colocada uma outra substância para comparar. Então eu comparo com a densidade da água. E ele quer o significado do resultado obtido. Então na hora que eu divido a densidade do ouro, quer dizer 9,3 pela densidade da água, que é 1, eu chego a um resultado igual a 19,3. Logo, a densidade do ouro é 19,3 vezes a densidade da água. Tudo bem, gente? Quinto exercício. A eletrodeposição é um processo utilizado para aumentar ou diminuir a condutividade ou área de um material, reduzir sua exposição ao ar, etc. Bom, vamos lá. Uma placa com 2 metros quadrados de superfície deve estar toda coberta por um material que evite sua oxidação. Para isso, utiliza-se um processo de eletrodeposição de estânio que produz uma película de 1 vezes 10 a menos 4 metros de espessura sobre o material. Então, se eu estou aplicando esse estânio numa superfície de 2 metros quadrados e criando uma película de 1 vezes 10 a menos 4 metros, eu tenho sobre essa superfície de 2 metros uma altura de 1 vezes 10 a menos 4, então eu consigo calcular o volume de estanho que eu estou colocando sobre essa placa. Tá? Então veja, sabendo que a massa específica do estanho é de 7,3 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, beleza. Na hora que eu multiplico 2 por 1 vezes 10 a menos 4, eu já estou tendo o resultado do volume em metro cúbico, não preciso fazer transformação nenhuma. Ele quer que determine quantos quilogramas de estanho serão utilizados para recobrir toda a peça. O que nós temos? Nós temos que a massa específica do corpo, no caso, é a razão entre a massa e o volume da substância.
Eu tenho o volume associado a uma superfície de 2 metros quadrados e uma espessura de 1 vezes 10 a menos 4. E tenho a densidade, ou a massa específica desse estanho, no caso porque é um material homogêneo, a densidade e a massa específica se confundem, que é de 7,3 vezes 10 a menos 3. Então, na hora que eu estabeleço a razão entre densidade, massa e volume, eu calculo o valor dessa massa. Olha lá, ó. A densidade, ou a massa específica nesse caso, é a massa dividido pelo volume. Qual que é a densidade? A densidade é de 7,3 vezes 10 a terceira. A massa eu quero, o volume nós iremos calcular. Ah, mas como é que calcula esse volume? É um corpo homogêneo, onde ele tem uma base de área 2 metros quadrados e uma espessura que representa a altura de 1 vezes 10 a menos 4. Então é o produto dessas duas grandezas. Multiplicando em cruz aqui, a gente chega à conclusão que serão necessários 1,46 kg de estanho para recobrir essa superfície toda. Beleza? Último exercício. Para aumentar seus lucros, alguns postos de combustíveis lesam os consumidores adulterando o combustível por meio de misturas entre substâncias. Considere que um posto acrescenta 1 litro de água a cada 4 litros de álcool que é vendido. Sabendo que a densidade do álcool é de 0,79 gramas por centímetro cúbico, determine a densidade da mistura adulterada. Bom, então para eu calcular a densidade dessa mistura adulterada, não é simplesmente somar a densidade da água com a densidade do álcool, não. Por quê? Porque eu tenho proporções de água para álcool. Então eu tenho que calcular a densidade da mistura associando a massa de água com a massa de álcool. E lembrando que quando a densidade da água não for dada, ela é sempre de 1 grama por centímetro cúbico. Então observem. Primeira coisa que eu tenho que fazer, primeiro é necessário descobrir quais as massas de água e de álcool estão sendo utilizadas. Por que isso? Porque na hora que eu calculo a densidade da mistura, essa densidade leva-se em consideração a soma de todas as massas envolvidas e a soma de todos os volumes envolvidos. Então, ó, a densidade, para eu calcular a massa de álcool, a densidade do álcool é a massa de álcool dividido pelo volume de álcool. No caso, como a densidade está em grama por centímetro cúbico, eu tenho que transformar esse 1 litro e esse 4 litros em centímetro cúbico. 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, como nós fizemos no primeiro exercício. Então, vejam bem, 0,79 é igual a massa de álcool dividido por 4.000, basta multiplicar em cruz, nós temos 3.160 gramas de álcool. Faço a mesma relação para a massa de água. Aí a relação aqui é direta, né? Como a densidade da água é igual a 1, um volume de 1 litro, que corresponde a 1000 centímetros cúbicos, vai me dar uma massa de 1000 gramas. Aí como é que eu calculo a densidade da mistura? Eu obtenho essa densidade dividindo a massa da mistura pelo volume da mistura. Massa da mistura é a soma dessas duas massas. 3.160 mais 1000, eu tenho 4.160. Volume da mistura é a soma dos volumes em centímetro cúbico. Tá? Eu tenho 4.000 mais 1000, 5.000 centímetros cúbicos. Dividindo 4.160 por 5.000, nós chegamos a uma densidade de mistura de 0,832 gramas por centímetro cúbico. Bom, por enquanto é isso, mas o que acontece? Eu vou querer que vocês resolvam para mim as atividades da sessão Hora do Estudo, que são as questões de 17 a 20. Isso daí, na apostila de vocês,
está na página 41 e 42 da apostila. Então, ó, eu quero a solução das atividades de 17 a 20 da sessão Hora do Estudo. Para que dia? Para dia 3, tá, pessoal? Eu não coloquei aqui, mas o que vai valer para o dia 3 ou até pouco. Vou pôr aqui, porque aí, como vai estar em vídeo, vocês não perdem a data de entrega desses exercícios. Então, ó, para dia 3/4. Basta mandar no meu e-mail. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando todas as atividades que vocês estão me mandando por e-mail. É meu e-mail aqui, ó, Mário Augusto Xavier 68 @gmail.com. Eu estou corrigindo essas atividades, eu estou anotando o valor dessas atividades, porque no momento propício a gente tem que distribuir essas notas. Eu estou observando que tem muito aluno que não está me mandando atividade. Dê uma entrada lá no e-mail da escola, tem meu e-mail lá, é para mandar para mim até hoje. Hoje é dia 27. Então não deixe de mandar essas atividades. Elas são importantes para computar nota para vocês. Tudo bem? Então, ó, essa atividade aqui é para o dia 3/4. Questões de 17 a 20. Podem mandar para o meu e-mail que eu vou corrigindo. Forte abraço, bom final de semana a todos e até a próxima aula.